Bom dia a todos. No instante em que eu agradeço, eu declaro abertos os trabalhos da Frente Parlamentar de Desenvolvimento da Aviação Regional, convidando o deputado Cabo Gilberto para secretariar os trabalhos, no instante em que ele fará a leitura da convocação. Bom dia a todos. Satisfação, parabéns, senhor presidente, pela excelente frente parlamentar. Edital de convocação. O presidente da Frente Parlamentar de Desenvolvimento da Aviação Regional, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 40, inciso 2º, da Resolução 1578, de 19 de dezembro de 2012, Regimento Interno da Casa, convoca os membros do supramencionado órgão colegiado para participar da reunião de instalação a ser realizada no próximo dia 29 de agosto, quinta-feira, do corrente ano, às 9 horas, no plenário deputado Judivan Cabral, no caso será esse aqui, com o objetivo de promover a instalação da mencionada Frente Parlamentar. Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de agosto de 2019, deputado Júnior Araújo, presidente. Senhor presidente, memorando número 64/2019, justificativa de ausência. Excelente senhor deputado, com os cordiais cumprimentos, informo que a deputada Camila Toscano não poderá estar presente na reunião de instalação da Frente Parlamentar de Desenvolvimento da Aviação, a ser realizada hoje, por ter já compromissos anteriormente definidos. Esse é o expediente, senhor presidente. Vamos formar a mesa. Eu convidando já e agradecendo a presença do secretário estadual de Turismo, secretário Gustavo Feliciano. Convido o senhor Marconi Medeiros, presidente da FEComércio. Convido o capitão Batista, representando a Casa Militar do Governador, nosso estimado gerente executivo dos aeródromos do Estado da Paraíba. Convido o senhor Otton Ferreira da Silva, presidente da CDL da cidade de Patos. Convido o senhor Alexandre José Cartacho da Costa, presidente da CDL de Cajazeiras. Convido a senhora Vera Lúcia, diretora da Educação Profissional do SENAC Paraíba. Formada a mesa, vamos, em sinal de respeito, ficar todos em sinal de respeito para ouvir o hino nacional.
Convoco o deputado Cabo Gilberto para que possa presidir os trabalhos, para que eu possa me dirigir à tribuna. Vossa Excelência tem um tempo que achar necessário. Senhor presidente, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia, cumprimentar no instante que agradeço mais uma vez a presença do secretário de Turismo do Estado, Gustavo Feliciano, agradecer a presença de Coronel Batista, representa aqui a Casa Militar, responsável pelos aeródromos de todo o estado da Paraíba, agradecer ao doutor Marconi, enfim, todos os demais componentes da mesa, e dizer que isso é uma iniciativa, talvez, para muitos possam estar imaginando o que o estado da Paraíba, um estado pobre, em que muitas vezes com dificuldades de movimentar aeroportos, por exemplo, da capital, de cidades como Campina Grande, e o que estaria uma frente parlamentar, o que seria a Frente Parlamentar de Desenvolvimento da Aviação Regional. O que nós temos percebido com o avanço cada vez mais hoje da globalização, é importante que nós possamos pensar grande, pensar a Paraíba nos próximos 10, 20, 30 anos. E óbvio que isso passa justamente pelas condições de oferecer as condições de meios de transporte de diversos tipos, seja o rodoviário, seja o ferroviário, seja o aéreo. A grande realidade é que ao longo dos anos o nosso país ele sempre priorizou o transporte rodoviário. E isso se dá muito também em função da economia, do lobby das grandes montadoras. E cidades como Cajazeiras, Souza, Patos, Itaporanga, ao longo dos anos foram ficando no isolamento. Nós temos, por exemplo, se juntarmos todas essas regiões, nós estamos falando de um potencial de mais de 1 milhão de consumidores, potenciais consumidores que têm todas as condições de fomentar a nossa economia e que estamos perdendo, por exemplo, para cidades de outros estados, como Juazeiro do Norte, que hoje tem um fluxo aéreo muito maior do que o da nossa capital, senhor presidente, deputado Cabo Gilberto. Hoje, a Paraíba, ela concentrou o seu desenvolvimento, sobretudo priorizando os voos comerciais exclusivamente entre cidades de João Pessoa e Campina Grande. E por que não pensarmos também nessa extensão a cidades que têm um potencial enorme, como Cajazeiras, Souza, Patos, Itaporanga, repito, porque são as principais cidades polos hoje de determinadas regiões. E aí, quando se pensa em uma oferta de um aeroporto com condições adequadas para receber voos comerciais, nós estamos falando, sobretudo, de fomentar a nossa economia. Quantas pessoas poderiam muito bem, através de voos regionais, se deslocar no mesmo dia entre Cajazeiras, Souza, distante uma da outra apenas 38 quilômetros, e esses voos tanto sairia de Souza, como Cajazeiras, como de Patos, para vir à capital num único dia. Hoje, todos nós aqui, eu recebo aqui, hoje, com muita felicidade, amigos da cidade de Cajazeiras, a exemplo dos empresários Siluca, de Raimundo Júnior, que é um entusiasta, Salles, que aqui nesta casa sempre está cobrindo as nossas ações no dia a dia.
E nós recebemos esse apelo, sobretudo da classe empresarial, e aqui eu faço jus a um reconhecimento do empresário Alexandre Costa, que foi quem nos deu essa ideia de levantar este debate aqui na Assembleia Legislativa. E aí essa frente parlamentar que nós estamos dando o pontapé inicial hoje, instalando, e aí nós queremos levá-la para outras cidades, para Patos, para Sousa, para Cajazeiras, para Itaporanga, para que a gente possa fazer essa discussão de forma regionalizada, com mais força, com mais subsídios. E o que eu tenho a acrescentar é que, se nós levarmos em conta, eu conversava ontem com o Tenente-Coronel Anderson, com o Coronel Batista, ontem na Casa Militar, e ele me falava um relato que vai ter oportunidade de mostrar aqui a todos nós, o avanço que houve, sobretudo, na infraestrutura de alguns aeródromos essenciais para que esse projeto venha a dar certo, e o que haverá de fazer ainda num futuro muito breve. E o que nós percebemos é que hoje já há uma adequação, umas condições de pensar realmente nesse desenvolvimento. Há muito a fazer, há muito a discutir. A grande realidade é que os nossos aeródromos, eles foram construídos para receber bimotores, esses aviões geralmente que servem tão somente a particulares. E o que nós precisamos é colocar o sertão da Paraíba, o interior do estado, na rota realmente dos voos comerciais. E hoje nós estamos dando um passo importante, nós temos uma perspectiva de investimentos de mais de 30 milhões de reais no aeroporto de Patos. Na nossa cidade de Cajazeiras, nós já estamos com aeródromo homologado, com balizamento noturno, que já é um grande avanço. Mas nós somos perseverantes, Coronel Batista, e nós queremos mais. E a presença aqui do nosso querido secretário Gustavo é pontual, determinante para isso. E aqui depende muito também da vontade de todos nós que, irmanados, possamos levantar essa bandeira. E aí eu não tenho dúvida que hoje é um pontapé importante de início para toda essa discussão. Repito, eu agradeço mais uma vez a presença de todos que estiveram aqui. Agradeço de forma pontual ao secretário Gustavo, ao nosso... Eu sou péssimo de patente. Capitão, mas vai ser coronel, não tenha dúvida. Capitão Batista, para que a gente possa, juntos, com a classe empresarial, com esta casa, levantar esse debate, porque é possível, porque nós já percebemos que o Ceará já está bem avançado com relação a essa temática, a essa discussão. No estado da Bahia, nós temos conhecimento que há empresas já explorando comercialmente cidades com um porte muito menor do que o nosso, estados como Minas e como tantos outros já mostram que essa bolha que se criou já apenas visando capitais e grandes cidades, é momento também de regionalizar, porque há todo um mercado certo, pujante, e que tem uma expectativa muito grande de movimentar toda a nossa economia. E isso passa por várias mãos. Passa desde da vontade do governador do estado, para, por exemplo, oferecer incentivos fiscais, da infraestrutura, a infraestrutura dos nossos aeródromos, que, repito, foram construídos ao longo dos anos para receber apenas aeronaves de pequeno porte, e que nós não podemos mais pensar pequeno, temos que pensar a coisa do nosso estado de desenvolvimento para os próximos 20, 30, 40 anos, e uma das maneiras é justamente desenvolvendo
a aviação, esse potencial que hoje, ao contrário de outros anos, que era somente ricos, pessoas abastadas podiam viajar de avião. E hoje é uma realidade que é um mercado extremamente justo do ponto de vista de condições financeiras e que, repito, nós temos todo um mercado de mais de 1 milhão de paraibanos esperando e o sertão precisa, de fato, decolar. Muito obrigado. Convido o deputado Júnior Araújo para reassumir os trabalhos. Eu gostaria de chamar a atenção da TV Assembleia. Tem um vídeo oferecido aqui, trazido pelo Major Batista. Capitão Batista, agora eu rebaixei. Eu sou péssimo de patente. Mas aí, Capitão Batista. Você, tô vendo a hora ele tomar o lugar do como é o nome do comandante da Paraíba, não. O almirante que aqui é bolsonarista forte, Siluca. Você vai ver aqui que as atuações do nosso querido deputado Cabo Gilberto, aqui dentro, é muito forte. E eu gostaria de chamar aqui para que possa ser colocado, ser posto o slide aqui, e que o nosso Capitão Batista ele possa fazer a explanação antes de usar a tribuna. Passa o vídeo, depois você... É um slide, né? Tá aqui desse lado. Bom dia a todos e a todas. Aqui quero primeiro parabenizar, né, pela iniciativa da criação da Frente Parlamentar de Desenvolvimento da Aviação Regional. Antes de dar umas palavras de um contexto geral, vou passar pelo menos uma rápida apresentação que mostra os trabalhos que foram feitos dentro da Casa Militar e no governo como um todo, com a Secretaria de Infraestrutura, DER, Suplan. Pode passar. Então, em 13 de dezembro de 2017, foi criada a Lei 11.037, que passou a gestão dos aeródromos, que a exploração deles estava a cargo do Estado da Paraíba, foi passada para a Casa Militar. A gestão, a parte de manutenção de obras, de edificações, ficou a cargo da Secretaria de Infraestrutura, juntamente com o DR e a Suplan. Pode passar. Pode passar o slide. Então, aqui, a gente tem outorgas de exploração, porque um aeródromo público ele é um bem público da União. E quem tem a competência para declarar que um aeródromo é público, fica terra redundante, mas é a União. Então, a União declara que um sítio aeroportuário, que uma área é um aeródromo público, mas ela pode delegar a exploração a estados e a municípios. E esses, tanto a União, estados e municípios, pode fazer também uma outorga e passar a exploração para uma empresa privada, que é o que a gente conhece como concessão, né, de exploração de serviço público. Então, aqui são os aeródromos que a gente já tem exploração. Então, começou em 2015 até 2017. Então, a gente tem Patos, Cajazeiras, Monteiro, Catolé do Rocha, Itaporanga, Souza, Conceição, São João do Rio do Peixe, que é o Brejo das Freiras, Cuité, Guarabira e Araruna. Desses, já estão homologados 6. Patos, Cajazeiras, Monteiro, Catolé do Rocha, Itaporanga e Souza. Pode passar. Quando nós assumimos, a Casa Militar assumiu a gestão, a gente estabeleceu um planejamento estratégico de médio, curto e longo prazo. Então, o que foi que nós trabalhamos no curto prazo? Foi a desinterdição de Itaporanga, de Catolé do Rocha e de Souza. Também trabalhamos muito na cultura aérea. O que é que existia nesses lugares onde estava interditado? O pessoal usava para autoescola, o pessoal usava para fazer caminhada. E uma pista de pouso, um aeródromo,
ele tem a finalidade de pousar e decolar aviões. É a mesma coisa que a gente está numa BR e fechar uma BR para fazer uma autoescola. Então, não pode. Então, para pegar o pessoal da região e conseguir construir essa cultura aérea, foi um pouco difícil, mas foi um plano que a gente atacou a curto prazo. Só para ter uma noção, Souza, a gente teve que reunir com as comunidades que moravam ali no entorno, né? Várias comunidades, uma das mais conhecidas é o Rancho dos Ciganos. Então, tivemos que reunir com as lideranças, mostrar todo o projeto, dizer o que é que acontecia, e a gente, ao longo de um período pequeno, aproximadamente 6 meses, a gente conseguiu construir essa cultura, que vem, na realidade, vem sendo construída, né? A gente conseguiu, no primeiro semestre de 2018, a homologação do balizamento noturno de Cajazeiras, né, que era um problema que já vinha se arrastando desde a instalação, ou seja, tinha um balizamento instalado, mas não era homologado pela ANAC. Se não era homologado pela ANAC, não poderia decolar nem pousar à noite. Também outro avanço que nós tivemos em Cajazeiras foi a classificação do PCN. PCN é um número que dá o suporte das aeronaves pousarem e decolarem. Então, tinha um número muito pequeno, a gente conseguiu montar um processo, junto com o DR e a empresa que construiu anteriormente, o engenheiro que assinou a obra, e conseguimos aumentar. Então, hoje, Cajazeiras tem uma capacidade para receber aeronaves até de médio a grande porte, pela capacidade da pista, de suporte, não pelo tamanho. Homologação, quais são os novos passos, né, os futuros, a longo prazo? A homologação de novos aeródromos. Então, a gente tem alguns claros ainda no estado da Paraíba, na região de Princesa Isabel. Conceição está interditado. A gente tem no Curimataú, uma região que está desassistida, de aeródromo homologado. O Brejo. E a gente tem ali no centro, entre Campina Grande e Patos, também tem uma lacuna. Balizamento noturno já está autorizado pelo governador. A gente já está em fase de construção dos projetos para listar o balizamento noturno para Monteiro, Itaporanga, Catolé do Rocha e Souza. E dentro desse pacote como todo, a gente vai trabalhar o desenvolvimento da aviação regional. Essa aviação regional engloba dois viés, vamos dizer assim. A aviação geral, que é executiva, para voos particulares, que é o que hoje já existe, mas os voos comerciais também estão inclusos nisso aí. Então, os nossos projetos, o que a gente trabalhar no nosso planejamento estratégico, veio a calhar com a criação da frente parlamentar. Pode passar. Então, a situação das pistas que nós encontramos ali, final de 2017, né? Então, nós tínhamos problemas de sinalização horizontal da pista, nós tínhamos problemas de cerca, isso aí é onde estava interditado, né? Nós tínhamos um terminal de passageiros em Catolé do Rocha, que bem pequeno, tinha só 2 quartinhos, parecia uma parada de ônibus. Foi quando o deputado presidente aqui, Júnior Araújo, falou, né? Foi como foi criado os aeródromos, eram pequenos mesmo, era com a intenção de ser pequeno. Nós tínhamos Monteiro, não tinha os terminais acabados, nós tínhamos problemas de acesso à pista, né? Não tinha portão, não tinha controle. Pode passar. Então, aí foram as obras que foram realizadas nesse período, né? Então, nós temos um terminal de passageiro Catolé do Rocha, hoje novo, Itaporanga, Monteiro, Souza, inclusive com climatização, né? Então, tem ar-condicionado, tem água, tem cadeira para sentar, tem alojamento, tem banheiro feminino, masculino, para portador de necessidade física, né? Fizemos pintura da sinalização horizontal de Catolé do Rocha, de Patos, de Itaporanga, de Monteiro. Inclusive, as fotos ao lado direito é a pista de Monteiro, que foi feita uma obra no início de 2018, né, retirando todo, tem problemas de ondulações, então foi feito basicamente foi destruída a pista e feita uma nova pista para regularizar a questão das ondulações. Pode passar. Sinalização horizontal, que eu já falei, né? Aí Patos aqui do lado esquerdo, com a sinalização nova, tudo pintado. Pode passar. A gente tem um trabalho constante também de operações e manutenção. Então, a gente tem, qual é o que a gente estabeleceu de recursos humanos?
A gente tem um chefe de aeródromo que fica lá na região, que resolve os problemas administrativos, quebrou um ar-condicionado, então é a pessoa responsável por cuidar do aeródromo desses problemas. Nós temos segurança 24 horas, que era outro problema, que acontecia de pousar ou decolar, tinha animal na pista, tinha carro na pista, então essa segurança 24 horas, além de cumprir a legislação aeronáutica, ainda oferece segurança para quem utiliza. E nós temos as manutenções periódicas, aí são exemplos de conserto de cerca, limpeza da vegetação que fica ao redor da pista. Então, por exemplo, essa semana, das 7 horas da manhã até 4 horas da tarde, o aeroporto de Patos está fechado porque está fazendo manutenção na pista. Então, são constantes. Em Cajazeiras, um terminal que tinha problemas de infiltração quando chovia, tinha problemas na base, na calçada, tinha problema elétrico. Então, a Suplan está realizando uma obra, são fotos retiradas antes de ontem. Está realizando uma obra que vai reformar a parte da cobertura, da calçada, que estava com infiltração também, toda a parte elétrica, para dar suporte à carga elétrica que tem lá de ar-condicionados novos, que quando foi feito não foi pensado nesse sentido. Pode passar. Então, aí já era o que eu falei, né? Nós temos alguns claros, como Curimataú, a região que fica entre Campina Grande e Patos, e na região de Conceição e Princesa também nós temos um claro, no Brejo, em Guarabira, mas em Guarabira também o governador já autorizou a obra. É necessário algumas intervenções, lá existe um sítio, mas não está adequado pela legislação, fora problemas de infraestrutura. Tem uma parte da cerca quebrada, então já está também fazendo os projetos para licitar a obra de infraestrutura necessária para a gente adequar a legislação e assim fazer a homologação de Guarabira também. Pode passar. Obras previstas. Aqui eu já falei, Guarabira, nesse claro entre Campina Grande e Patos, o prefeito Juazeirinho doou um terreno para o governo do estado, então vai ser feito lá. A região de Conceição lá, já foi feita uma análise pelo DR para fazer projeto para licitar obras de intervenção para desinterditar Conceição. E os balizamentos noturnos que estão em processo de elaboração do projeto. Pode passar? Então, um dos grandes problemas que nós temos é um plano básico de zona de proteção de aeródromos ou helipontos. Isso é a mesma situação que ocorreu com o Aeroclube de João Pessoa. Então, é feito um plano que ele tem superfícies imaginárias, né? Claro que é colocado no projeto essas superfícies, e é enviado para o DCEA. O DCEA analisa, diz que está ok com os obstáculos que tem na região. Com a aprovação desse plano, aí a gente precisa do apoio das prefeituras. Que a gente precisa pegar esse plano, colocar junto ao plano diretor de ocupação do solo do município para colocar limites. Então, por exemplo, não se pode construir, conforme o plano, não se pode construir caixas d'água, prédios, que vai interferir nesse plano e ocorra o que aconteceu com o Aeroclube de João Pessoa, né? Inviabilize, porque depois, se não tiver no plano diretor e construir um prédio, não tem como embargar a obra, não tem como fazer nada. Agora, estando aprovado o PBZPA pela Aeronáutica e estando aprovado o plano diretor do município, se construir ali, a pessoa que for construir uma edificação que estiver violando esse plano, ela está passiva de embargar. E a Aeronáutica tem poder de polícia para embargar a obra. Então, porque senão nós construímos um aeródromo, daqui a 15, 10 anos vai estar inviável a operação naquele lugar. Então, a gente já está fazendo, Cajazeiras já está aprovado, a gente precisa ir lá na prefeitura para fazer essa adequação do plano diretor. Nós já enviamos também dos outros, Monteiro, Conceição, aí está em fase de análise, que demora bastante. Primeiro vai para Recife, Recife demora uns 3 meses para dar um parecer, aí esse parecer vai para o Instituto de Cartografia da Aeronáutica no Rio de Janeiro, aí demora 1 ano até sair o projeto ou a aprovação do plano. Que é essa foto aqui, que está o de Cajazeiro, do lado esquerdo. A mesma coisa para os helipontos, eu usei uma foto aí do plano aprovado do heliponto do Hospital Metropolitano de Santa Rita. Pode passar. E aqui o projeto de Patos. Como o deputado falou, a aviação foi pensada para aviação pequena, de pequeno porte. Não é só o tamanho da pista, não é só a capacidade de suportar o peso da aeronave. Tem vários detalhes que têm que ser cumpridos na legislação. Então, aqui, em Patos, uma área que está verde ali no slide, ali é uma faixa de pista, é uma área de escape da aeronave,
que tem que estar prevista, conforme a legislação, a classificação. Por exemplo, o Patos hoje está com uma faixa de pista de 80 metros de largura. No projeto, para adequar ao tipo de operação que é para operar por instrumento, ele vai para 150 metros. Então, tudo isso requer terraplenagem, um monte de investimentos que é caro. A obra de Patos é orçada em aproximadamente 38 milhões de reais, com recursos que vem da Secretaria de Aviação Civil. Então, é a mesma coisa se for fazer em Cajazeiras. Tem que fazer investimentos, adequações em Cajazeiras para aumentar a faixa de pista, desapropriar nas laterais da pista e nas cabeceiras. Tem que aumentar uma área do terminal, porque o terminal é muito pequeno, não suporta um movimento grande de pessoas. O terminal de Patos é previsto na hora pico uma movimentação de 80 pessoas. Então, o terminal de Cajazeira é bem pequeno, talvez tenha uma hora de pico ali pelo espaço de 20 pessoas no máximo. Então, também é preciso desapropriar uma área, construir um terminal maior, que esteja cumprindo legislação, porque tem questão de passagem, tem que passar por raio-x, um monte de exigências que requer um investimento grande. Então, a pista de Cajazeiras tem capacidade de suporte, né, para desenvolver uma aviação regional de médio porte, com aviões da Azul, por exemplo, ou outros até um pouco menores que outras empresas estão fazendo. Mas eles têm questão de infraestrutura, tanto do terminal de passageiros, como dessas outras áreas que envolvem ao redor da pista. E fora isso, também precisa de áreas para a construção de mais hangares, né? Lá não tem nenhum, a gente já vai fazer o processo de licitação para disponibilizar 2 áreas, mas também só tem isso. Se uma empresa Azul quiser fazer outro, se outro empresário quiser fazer outro, construir outro hangar, construir um posto de abastecimento, já fica complicado, porque não tem, dentro da área patrimonial, não tem mais espaço. Então é isso, pessoal, o que foi um pequeno resumo do que foi feito, né, desde 2017 até hoje, as projeções nosso principal foco é esse projeto de Patos. Pelo cronograma da Secretaria de Aviação Civil, se tudo ocorrer certo, se não furar nada do cronograma, as obras começam no final do ano que vem. Mas, aí, infelizmente, a gente sabe que problemas acontecem durante o percurso. Obrigado a todos pela atenção. Agradeço ao capitão Batista pela excelente explanação. Eu gostaria de convidar aqui para a mesa o senhor Givanildo Nascimento, presidente da Agência Brasileira de Aviação Civil. Agradecendo já a presença. Registro aí. Passar a palavra para o nosso secretário para ele fazer alguns registros. Registro de presença, senhor presidente. O senhor Manuel José do Nascimento, tesoureiro do Sindicato de Gêneros Alimentícios de João Pessoa. O senhor Otacílio Ribeiro da Silva, o Siloca, diretor de logística da CDL, Cajazeiras. O senhor Jailton Eloy Mendes, presidente do Sindicato de Gêneros Alimentícios de João Pessoa. O senhor Raimundo Júnior, presidente da Associação Comercial de Cajazeiras. O senhor Abílio Sérgio Corrêa Lima, superintendente regional do trabalho do Estado da Paraíba. O senhor Francisco Medeiros, presidente do Sindempresas de Souza. O senhor Tenente Neto, Casa Militar do Governador, gerente operacional de Aeródromos. A senhora Fátima Maciel, diretora administrativa financeira do SENAC. E o senhor Severino Felipe da Silva, conselheiro do SENAC. Eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa o senhor Francisco Medeiros, presidente da Sindempresas da cidade de Souza, e convidar também o senhor Nivaldo Vilar, presidente da CDL de João Pessoa. E no mesmo instante em que convoco o deputado Cabo Gilberto para fazer uso da palavra pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente, ao qual eu cumprimento toda a mesa, satisfação imensa. Parabéns a todos que estão presentes, ouvidora, o tenente, o capitão, a todos que fazem parte da casa, a TV Assembleia, e em especial a todos os telespectadores. Senhor presidente, eu quero lhe parabenizar pela excelente frente parlamentar. Vai ser muito importante para o Estado da Paraíba, como o senhor bem falou aqui, foi muito pontual,
Infelizmente, o nosso estado está ficando para trás nesse quesito. Pernambuco, obviamente, é um estado mais desenvolvido que o nosso. Já tem mais aviação em praticamente todo o estado, praticamente, em especial no sertão e alto sertão do estado de Pernambuco, que é maior também do que a nossa Paraíba. Ceará, como o senhor bem falou, também. Então, essa frente parlamentar vem em boa hora, por isso que estou fazendo parte dela, senhor presidente, junto com a nossa frente parlamentar, que o senhor também esteve aqui, com relação à BR-230. Imaginem, se a frente parlamentar do senhor e a nossa sair do papel, sair do discurso, avançar em todo o estado da Paraíba, como a população irá ganhar com isso. Em especial, obviamente, de Campina Grande a Cajazeiras, que não tem atenção por parte das autoridades ao longo dos anos. Não é culpa de governo A ou B, e sim, ao longo dos anos, o descaso com o nosso sertão, que as pessoas deixam de morar com seus familiares, num sertão paraibano, para vir para João Pessoa, para vir para Campina Grande ou mesmo para outro estado. Então, parabenizo Vossa Excelência. Para todos terem uma ideia, essa legislatura é a melhor de todos os tempos. Na Casa de Deputados Pessoa, a 19ª legislatura, está preocupado com todos os setores, com todos os serviços prestados à população do nosso estado, e a Casa de Deputados Pessoa, que eu sempre defendo isso, é o poder legislativo, é o poder mais acessível à população, ouve todas as partes, ouve todos os apelos. E o senhor, deputado Júnior Araújo, que vem de Cajazeiras, filho da terra, vem com essa inovação, com essa frente parlamentar, para desenvolver toda a aviação em nosso estado e não ficar concentrado apenas na capital João Pessoa e Campina Grande, que são os dois polos que têm atenção do estado praticamente com 70%, 80% de toda a riqueza da nossa querida Paraíba. Então, todos nós, os 223 municípios unidos, então, quero parabenizar o senhor, presidente, por a frente parlamentar, conto com o nosso mandato. Todos sabem que a minha maior bandeira é a segurança pública. Eu sou um crítico ferrenho à segurança pública, mas, obviamente, a frente parlamentar de Vossa Excelência não poderia deixar de participar. Obrigado a todos e obrigado, senhor presidente. Tenham um bom dia. Gostaria de convidar o deputado Lindolfo Pires para fazer parte da mesa e convido o senhor Francisco Medeiros, presidente do Cine Empresas de Souza, já se encontra para fazer uso da palavra. Gostaria, tem vários oradores aqui inscritos, e se alguém quiser também fazer uso da palavra, se inscrever, procuro as meninas aqui do cerimonial, e eu gostaria para que a gente pudesse estipular um tempo de 5 minutos para que possa interagir, para que todo mundo possa fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Quero saudar o presidente Júnior, por este momento tão importante para nós do Sertão. Em nome dele, saúdo todos os demais parlamentares aqui. Quero saudar também o nosso presidente, José Marcondes de Medeiros, presidente da FEComércio, e em nome deles, saúdo todos os demais componentes da Federação do Comércio do Estado da Paraíba. Saúdo também os servidores dessa casa, em nome de Janaína, minha prima, minha parente, que descobri que trabalha aqui, servidora desta casa, que é casada também um primo meu, e me alegro, como outra que eu me encontrei aqui agora, que também descobri que é minha prima. E aos meus pares empresários de todo o estado, principalmente do sertão da Paraíba, o nosso amigo Alexandre Costa, que empunhou essa bandeira em prol do desenvolvimento do sertão da Paraíba e da Paraíba. O sertão sozinho não vai fazer muita coisa, mas unido com as demais cidades do estado, creio que poderá fazer algo mais ainda pelo nosso estado quando se leva uma ferramenta ou várias ferramentas para fomentar o desenvolvimento
do nosso sertão tão sofrido. E eu queria ler um texto aqui de um empresário amigo nosso que está acreditando, né, nesta possibilidade, nesta causa de termos aviação no sertão. Ele é uma pessoa, é um empresário que está acreditando nesse negócio, está investindo, né, que é o empresário, o médico lá da nossa cidade de Souza, doutor Patrício. O deputado Lindolfo tem acompanhado a luta dele e a nossa luta, os nossos pedidos também, juntamente com o deputado Júnior Araújo. E eu queria trazer aqui essa palavra, né, que eu pedi a ele que me mandasse algo para que eu pudesse fundamentar aqui alguma coisa, para que eu não falasse ao vento ou de forma aleatória. Primeiramente, eu quero dizer para todos que fazem essa casa e os nossos pares, né, e os convidados, que não entendam como crítica a quem quer que seja, mas como uma contribuição dessa pessoa, desse empresário. Ele não está só, porque acreditou, né, ele viu, ele teve a visão, né, de fazer um investimento em prol da nossa região. E eu me senti muito feliz com a atitude dele, de ter tido a coragem de acreditar em algo que parece ser abstrato ainda, mas eu creio que não. Nós estamos precisando de uma aviação que atenda todo o interior da Paraíba. E ele escreveu assim: fico feliz por esse momento em que se desperta o interesse em fomentar a aviação regular para o interior da Paraíba, especificamente para o sertão. Aí ele cita o caso dele, né? Alguns já conhecem. Há 2 anos, protocolamos junto à Casa Militar e à Suplan uma solicitação formal para a disponibilidade de área para a construção de uma base de manutenção de aeronave na cidade de Patos. Ele diz aqui que já investiu um bom valor em parceria com a Super Solution, uma empresa e uma quantia considerável. Adquiriu já uma aeronave, conseguiu homologar uma empresa de táxi aéreo, o que é muito trabalhoso, difícil e oneroso. Idealizamos voos de Cajazeiras, Souza, Patos, Catolé do Rocha e Itaporanga para João Pessoa. Os benefícios desse projeto para o sertanejo, todos nós temos ideia da dimensão que representa. Apresentamos o projeto para prefeitos, deputados federais, estaduais, me desculpe, e até mesmo para o governador, mas não houve evolução. Senhor, estipular mais 30 segundos para que eu possa concluir, amigo Francisco. Este é um projeto arrojado que, em um estado com mercado e poder aquisitivo limitados, como a Paraíba, não desperta o interesse de empresas grandes. No entanto, o nosso sonho e vontade de interligar o sertão à capital do estado pode ser o ponto de partida para mais desenvolvimento no sertão. Era isso que eu tinha para falar, presidente, e nós contamos aí com o apoio de todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Francisco, pela pontual colaboração. No mesmo instante que eu convido e agradecendo mais uma vez o secretário Gustavo Feliciano, secretário de Turismo do Estado da Paraíba, que desenvolve um excelente trabalho. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar o presidente dos trabalhos, o deputado Júnior Araújo, e louvar ele a brilhante iniciativa de instituir uma frente parlamentar para discutir o desenvolvimento da aviação regional. Gostaria também de saudar os deputados Lindolfo Pires e Dr. Érico, que, junto com o Júnior, muito bem representam o sertão da Paraíba. Érico representando a cidade de Patos, Lindolfo a cidade de Souza e Júnior a sua terra natal, Cajazeiras. Gostaria de saudar o Dr. Marconi Medeiros,
presidente da Fé Comércio do Estado da Paraíba, no qual salto todos os outros integrantes da mesa. Bem, minhas palavras serão breves. Eu gostaria de, depois do que o capitão Ronaldo fez a apresentação aqui sobre os nossos aeródromos, ressaltar o trabalho que o governo do Estado vem fazendo nesse nicho que é a aviação regional. Hoje, nós temos a aviação executiva como uma realidade. Os aeródromos estão aptos a receber esses voos devido ao trabalho, né, feito pelo governo do Estado ao longo dos últimos 8 anos. Gostaria também de saudar aqui a deputada doutora Paula, né, que muito bem representa também a cidade de Cajazeiras e essa região muito importante do nosso estado, que é o sertão da Paraíba. Mas eu queria conclamar aqui, e quando a gente trabalha com turismo e aviação, eu tenho tido inúmeras reuniões com os executivos das grandes empresas aéreas do Brasil. Inclusive, conseguimos agora, esse semestre, atrair mais 21 voos semanais para o nosso estado, 2 para João Pessoa e 1 para Campina Grande, fruto do trabalho do governo do estado, junto à empresa Azul, no qual apresentamos a nossa legislação do Aerotour, a concessão do benefício do ICM no querosene de aviação. E aí, junto dessa negociação, a gente conseguiu atrair mais 21 voos, 7 semanais, voo semanal, ou seja, 1 para Campina Grande e 2 mais para João Pessoa. E nesse caminho que eu percorro, negociando com essas empresas, é fundamental a gente entender que, por mais iniciativa que o governo faça, por mais ações que a gente consiga efetivar, quem principalmente precisa abraçar a causa e trabalhar junto é a população e é a classe empreendedora das regiões. Me chamou muita atenção em uma dessas reuniões que eu tive com os executivos da empresa Azul. Ele me disse: secretário, não importa a gente atrair o voo e implantar o voo. Quem tem que sustentar o voo são os passageiros das regiões. Então, é importante que se crie essa cultura no sertão da Paraíba, que a gente junto consiga atrair possíveis voos, mas, como a própria Frente Parlamentar diz, é uma questão regional. A região precisa abraçar essa ideia. Todos os envolvidos, os beneficiados, que o deputado Júnior muito bem falou na sua fala, 1 milhão de paraibanos estão aptos a fazer uso desse bem, se um dia, e espero que em breve, a gente consiga implantar voos regionais, mas é importante que o empresário de Souza, se o voo for para Patos ou para Cajazeiras, continue viajando pelo esse destino, que o empresário de Cajazeiras, que muito usa o aeroporto de Juazeiro, entenda que é importante viajar pelo voo de Patos ou Souza, se assim vier. Enfim, que isso seja uma bandeira única de todos os envolvidos. E queria dizer que o governo do Estado abraça essa ideia, deputado Júnior Araújo, é de fundamental importância que a gente consiga levar um desenvolvimento. Estamos agora desenvolvendo um projeto para ser lançado no começo do próximo ano, na Secretaria de Turismo, que chama-se A Paraíba é a Nossa Cara. É fomentar dentro do próprio paraibano o interesse de visitar as regiões que nós temos. Nós temos praias maravilhosas e eu não vou aqui criticar nenhum ou outro destino que nós temos aqui vizinho, mas por que não ir para a Barra de Camaratuba e a gente sempre prefere ir a Pipa? Por que a gente não visitar Bananeiras ou Por favor, coloca aí mais 1 minuto, disponibilizar. Por que a gente visita Gravatá ao invés de ir para Bananeiras ou ao invés de ir para Areia? Por que a gente não vai para Souza ou a gente não vai para Cajazeiras? Então, a gente precisa fomentar dentro do povo paraibano e, principalmente, onde está a maior riqueza do nosso estado, que é a capital, que a gente visite a Pedra da Boca, em Araruna, que a gente visite a Cruz da Menina, em Patos, que a gente visite o Cristo de Itaporanga, que a gente visite o Vale dos Dinossauros em Souza. E isso que a gente precisa fomentar dentro do povo paraibano, essa cultura de a Paraíba é nossa.
O voo de Cajazeiras é importante, o voo que tiver no sertão é importante para Cajazeiras, é importante para Souza, é importante para Patos, porque é a região que se beneficia. E aqui eu venho conclamar esse intuito dentro de todos nós, irmãos paraibanos, a abraçar essa causa, a gente poder trabalhar irmanado. Eu acredito que muito em breve, né, isso é uma coisa globalizada que está se trabalhando muito a regionalização das ações. O governador João Azevedo tem dito fazer um trabalho de forma integrada e levar ao Estado o desenvolvimento econômico e o turismo, e a gente espera que consigamos trazer bons frutos ao longo desse trabalho. Mais uma vez, louvar a iniciativa do deputado Júnior Araújo, o governo do Estado está à disposição, e o que a gente puder contribuir, será um prazer poder fazer essa realidade para o povo paraibano, principalmente para o povo do sertão, que tanto merece essas oportunidades. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço as suas palavras e o seu incentivo, secretário Gustavo, e eu gostaria de convidar a deputada Paula para fazer parte da mesa. Eu agradeço aqui a presença de Paula e aqui mostra o interesse da Paraíba. Todo mundo sabe nessa casa que eu e Paula, nós divergimos politicamente aqui na casa, nós que polarizamos a cidade de Cajazeiras como nossa principal base eleitoral, mas quando se trata das coisas da Paraíba, das conquistas das Paraíba, das conquistas para a nossa região e, sobretudo, para Cajazeiras, nós nos unimos e eu gostaria aqui de pontuar esse registro. Eu quero registrar aqui também a presença do ex-deputado dessa casa, o deputado Bill Fernandes, a quem eu quero convidá-lo para participar aqui. Se puder sentar aqui, Bill, é um prazer muito grande, sobretudo pela sua história e o que você representa para esta casa e para o Estado da Paraíba. Dando continuidade, eu gostaria de convidar o empresário Alexandre Costa, da cidade de Cajazeiras, presidente da CDL, um entusiasta da aviação, do desenvolvimento da aviação regional, e tenho certeza que trará muito a contribuir a todos nós. Vossa Senhoria tem 5 minutos. Meu bom dia a todos e a todas. Saudar o nosso presidente dessa frente parlamentar, idealizador Júnior Araújo, em quem eu saúdo todos os membros da mesa, o nosso presidente da FEComércio, Marconi Medeiros, que não só empresta apoio, mas trouxe o apoio presencial desse evento, e demais membros aqui do plenário, nosso bom dia. Bom, em função do restrito tempo de 5 minutos, eu queria fazer um pequeno histórico, como aconteceu essa ideia, a sugestão de nós trazermos, de criarmos uma frente parlamentar da aviação regional. Cajazeiras recentemente teve um aeródromo homologado. Dos 7 aeródromos da Paraíba, eu acredito que é um dos melhores e mais bem estruturado de todo o estado da Paraíba. Mas a nossa principal função que nós temos, acredito que depois da pista, depois do alargamento da pista, depois do balizamento noturno, nós temos investimento, senhor presidente Júnior Araújo, na ordem de mais de 10 milhões de reais. E o objetivo nosso, a constatação nossa é o seguinte: 10 milhões de reais não é só para a sua utilização nem de empresários, nem de políticos e nem alguns artistas do sertanejo que utilizam aquele aeródromo. A ideia daquilo, o grande objetivo é fomentar o desenvolvimento da aviação regional. Nós não temos a ideia que a questão de aviação não é questão de gente rico, não. A aviação é fator de desenvolvimento, principalmente quando se trata de um diferencial que nós estamos a 500 quilômetros da capital. Então, dentro dessa ideia, foi que nós sugerimos ao deputado Júnior Araújo para, através de uma frente parlamentar, a gente debatermos quais são os problemas. Por que nós não contemplamos uma linha de aérea para Cajazeiras? Por que o Estado da Paraíba não tem um programa idêntico que existe em Minas Gerais, chamado Voo em Minas? Já existe também no Paraná, em vários estados do país. O que está acontecendo? Uma coisa precisa ser explicada. Como é que se justifica aqui o posicionamento aqui do nosso presidente lá do Sindicato do Comércio e Bens e Serviços, Sindicato Varejo de Souza, que diz que tem um empresário querendo investir no estado da Paraíba na ordem de 10 milhões de reais, inclusive que já adquiriu aeronave. Por que essas coisas não fluem? Então, eu quero dizer, deputado João, nós não estamos aqui atrás de caças a bruxas, mas não atrás de solução, resolutividade. E é isso que era a comissão, que eu acredito que essa comissão venha
como do princípio que diz o poeta. Princípio, meio e fim. E ao fim dessa frente parlamentar, a gente possa diagnosticar o que é que está havendo, quais são os entraves, o que é que esse empresário quer investir 10 milhões e não consegue. É isso, inclusive, eu sugiro que o senhor convoque esse empresário aqui, numa próxima reunião, para, junto com a autoridade do Estado, nós buscarmos soluções. Como eu estou falando, não se trata de a caça às bruxas, não. E nesse processo todo, como nós temos o aeródromo de Cajazeiras, nós tivemos um problema seríssimo lá de controvérsia, quando foi em 2016, e quando ele foi homologado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o PCN, que foi citado aqui pelo capitão Batista, que nada mais nada menos é uma sigla no jargão aeronáutico mundial, que se chama Pavement Classification Number, é o número que define a resistência do solo, e saiu lá, quando foi homologado em 2016, com o número 6, 06, meia dúzia. E foi uma controvérsia nas redes sociais que o aeródromo de Cajazeiras, a pista de areia, não se viu utilidade nenhuma. O que nós fizemos? Nós, da entidade lá, da CDL, inclusive, eu quero deixar o registro, que nesse momento, hoje, como presidente da CDL de Cajazeiras, membro do Sistema Fé Comércio, do Conselho Diretor do Sistema Fé Comércio, hoje eu estou representando aqui o nosso presidente da Federação da ICDL da Paraíba, José Lopes da Silva Neto, que, impossibilitado, não pôde vir. Então, eu quero passar para você, presidente, como subsídio a essa comissão, um estudo aeronáutico contratado com os engenheiros do ITA e bancado pela Sociedade Civil de Cajazeiras. Aqui, está aqui, ó. Estudo aeronáutico do aeroporto de Cajazeiras. Está aqui, estudo técnico de conformação para o aeródromo de Cajazeiras. Isso aqui foi custeado e bancado pelo empresariado caseiro para dar subsídio, ou seja, tirar a controvérsia que depois a ANAC refez os cálculos e ficou o PCN de 26. E reforça a tese do capitão Batista. Hoje, Cajazeiras, com 1.600 de pista, de comprimento de pista, com PCN de 26, suporta um aeronave de médio porte. Aqui o presidente da ABAC, Agência Brasileira de Aviação Regional no Pernambuco, nós temos condições de atender, utilizar aquele aeródromo com um aeronave chamado ATR-72, com capacidade para 76 passageiros. É o que o sertão da Paraíba precisa. Pode, senhor, tá mais um minuto. Então, eu quero dizer, fechando a nossa proposta, que nós estamos aqui atendendo, ou seja, uma sugestão, Júnior, do nosso seu colega deputado Chió, é isso? De Remígio, é isso? O nome dele é isso? Ele dizia que o eixo do desenvolvimento do Estado tem que ir para o interior. E a primeira sinalização que nós estamos agora, como é que se desenvolve? Desenvolve com a aviação, é um dos eixos de desenvolvimento. E para dar apoio, eu quero me referir ao secretário Gustavo Feliciano, que, na realidade, mostra um projeto de desenvolvimento da parte de turismo. Eu quero dizer, deputado Lindolfo, com essa aviação, nós vamos dar suporte ao Vale dos Dinossauros e o Hotel do Brás das Feiras. É isso que se chama desenvolvimento. O sertão quer voar, presidente. Muito bem. Agradeço ao amigo Alexandre Costa, agradecendo também os estúdios que nós estamos recebendo nesse instante, e mostra o compromisso da classe empresarial desse Estado com essa causa. No momento em que eu gostaria de convocar o senhor Givanildo Nascimento, que é presidente da Agência Brasileira de Aviação, para fazer uso da tribuna. Bom dia a todos. Gostaria de primeiro parabenizar por essa ação do nosso deputado. E é uma grande honra compor essa mesa aqui, dessa frente parlamentar, inicialmente falando o seguinte, como ele mesmo falou, que é do pequeno que se faz o grande. Ou seja, a maioria do estado do Nordeste foi realizado um mapeamento de aeródromos, ou seja, existe um documento formal de todos os estados, ele tem esse mapeamento de aeródromos de cada estado. Ou seja, Pernambuco, ele tem, só para você ter ideia, no início desse mapeamento foram construídas 19 pistas. Hoje, apenas 6 pistas estão homologadas. Ou seja, para você ver o desenvolvimento que traz o modal aéreo. Entendeu? Então, por que a aviação regional não acontece ou não acontecia no Nordeste, apenas no Sul? Primeiramente, pela infraestrutura, como o capitão Batista mesmo falou, nós não temos infraestrutura para compor
uma aviação regional. Ou seja, tem que se passar por uma requalificação, como o Alexandre mesmo falou, para que a gente venha a ter esses voos de ATR, pousar nesses aeródromos, não tem condições, porque as pistas que foram construídas, elas foram construídas com base de 1.000 metros por 20 de largura. Então, assim, ela não comporta a aviação regional que hoje está acontecendo. Então, a gente começou a mexer em Brasília, procurar saber o porquê a aviação regional não acontece aqui no Nordeste. Por que isso está tão esquecido aqui no Nordeste? Porque as cidades do interior, elas não são contempladas com empresas, com indústrias. Não é só a falta de água ou a falta de outro tipo de infraestrutura. Porque hoje o empresário, ele quer o quê? Ele quer otimizar o seu tempo. E o seu tempo é otimizado através do modal aéreo. Entendeu? Então, assim, a gente vem trabalhando com a Secretaria de Aviação Civil para dar esse incentivo, para buscar mais incentivo para a aviação regional nesse sentido. Ou seja, a gente conversou, eu converso bastante com o Alexandre e digo o seguinte, que hoje a regional no Nordeste, para funcionar, é o mesmo modelo que acontece em Minas, no Paraná hoje. A gente não tem que pensar de início grande, porque se a gente for pensar com a grandiosidade, a gente vai ter que ter um investimento muito alto, onde as nossas pistas já comportam uma aviação de médio porte, uma regional de médio porte, que hoje é feito nos Estados Unidos, é feito com grande caravan. Então, você pode iniciar essa regional, esse sonho de nós nordestinos, galgar essa aviação regional, partindo desse princípio. Não adianta a gente dizer assim, não, seja lá quem for, dizer assim, não, eu quero que aqui comece com a TR, se você não tem estrutura para começar com a TR. Então, o que é que eu tenho aqui de infraestrutura? Ó, eu tenho uma pista, como Cajazeiras, de 1.600 metros, com PCN de 26 toneladas. Então, o que é que eu posso iniciar? Como ele mesmo falou, se já tem empresários para injetar esse negócio, a aeronave inicial começa com grande caravan, começa com pequeno, com médio porte. Então, a gente está tentando abrir, direcionar para isso. Ou seja, não adianta você estar pensando, não, eu vou trazer para aqui um ATR, vou trazer um banco que não vai comportar. Então, a gente tem que pensar nesse lado. O que é que está acontecendo? Hoje, a hub da Azul se encontra em Pernambuco. Ou seja, para você ter uma empresa de táxi aéreo e transformar ela em um LAS, acredito que muita gente já ouviu falar sobre isso, o LAS é a linha aérea sistemática, que é justamente um sistema que a própria Secretaria de Aviação Civil ela abriu para quê? Para que esses empreendedores, esses empresários que têm um táxi aéreo, que queira fazer com que a aviação regional venha funcionar, então ele se habilita a fazer esse tipo de prestação de serviço. Então, acredito que o caminho, Alexandre, para esse nosso amigo que está querendo investir com relação à aviação regional... Eu gostaria de, já antecipando o tempo, mas Vossa Senhoria tem um tempo, está interessante aqui, está contribuindo muito. Gostaria que tivesse mais 5 minutos. Ok. Então, aproveitando esse ensejo aí, ou seja, traz a pessoa que está interessada, vamos tentar fazer com que ele se qualifique com que esse LAS, e essa aviação regional ela realmente começa a fluir. Eu gostaria também de aproveitar e parabenizar o Estado da Paraíba, porque, dentre outros, o Rio Grande do Norte, ela está, pelo que eu vi, pelo trabalho que o Capitão Batista está fazendo nos aeródromos, para mim é excelente. Para que a gente que vem da aviação, dos primórdios, que eu estou na aviação desde 2000, então a gente vê muitos aeródromos sucateados, abandonados. Entendeu? Então, o trabalho que o Estado da Paraíba está fazendo, e tenho amigos que são aviadores, que são proprietários de aeronaves aqui no Estado da Paraíba, vem parabenizando o Estado da Paraíba pelas benfeitorias que estão sendo feitas nos aeródromos. Então, diferentemente de outros estados que estão largando, ou seja, não estão dando a oportunidade para o sertanejo, para aquelas pessoas que estão no interior, ter pelo menos o desenvolvimento e a evolução do seu município, através do modal aéreo, a Paraíba está de parabéns. Eu venho aqui parabenizar o Estado da Paraíba por conta desse desenvolvimento e dessa atenção aos aeródromos.
não é puxando a sardinha para o meu lado, não, mas assim, os aeródromos são a porta de entrada de todo e qualquer município. Vocês que são empresários, vocês sofrem, você sabe o quanto vocês sofrem do deslocamento, tanto do interior para a capital. Embora que a rodovia seja impecável, mas a otimização de tempo que vocês perdem nesse trajeto é muito grande. Então, você já tem tudo. O que a Agência Brasileira de Aviação Civil puder ajudar e contemplar com esse apoio de vocês, nós estaremos abertos, entendeu? Para qualquer tipo de dúvida, qualquer esclarecimento e qualquer apoio e ajuda. Parabenizo mais uma vez o Estado da Paraíba e muito obrigado. Nós que agradecemos a presença e o conteúdo trazido para esta frente. Gostaria de convidar o doutor Marconi Medeiros, presidente da FEComércio, para que possa fazer uso da palavra. Enquanto o doutor Marconi se dirige à tribuna, eu passo a palavra para o primeiro secretário, o deputado Lindolfo Pires. Senhor presidente, tem um expediente aqui em mesa, endereçado ao presidente Adriano Galdino, justificando a ausência do parlamentar deputado Valber Virgulino, que em virtude de compromisso hoje na cidade, em Brasília, ficou impossibilitado de comparecer a esta sessão, pelo qual ele faz a justificativa. Feito os registros, passo a palavra para o doutor Marconi Medeiros. Bom dia a todos. Parabenizar o nosso presidente dos trabalhos pela belíssima iniciativa. Saúdo também os deputados estaduais aqui presentes. Saúdo o empresariado que está aqui presente. Eu me lembro, Alexandre, de lutas para se conseguir voo regular para João Pessoa, onde o empresariado teve que sair daqui, ir para São Paulo, procurar ser recebido pelo governador Paulo Egídio, para conseguir um voo da VASP. Não sei se o pessoal se lembra da antiga VASP. E a primeira coisa que o governador Paulo Egídio nos falou para todos os empresários que foram lá visitá-lo, era: mas João Pessoa não tem cliente, não tem quem queira viajar. A aeronave vai sair daqui de São Paulo vazia. E aí nós tivemos que dizer a ele: doutor Paulo Egídio, João Pessoa tem pessoas que vão usar a VASP para o seu transporte. O que é que aconteceu? Pouco tempo depois, nós já tínhamos 2 voos regulares da VASP. Mesma coisa, Alexandre, eu estou vendo nesses voos para o sertão. O empresariado está ávido por esses voos regulares para o sertão. Exemplo que nós temos, por exemplo, se eu vou a Cajazeiras, eu perco 3 dias. 3 dias para ir a Cajazeiras, e você sabe muito bem que eu reclamo disso há bastante tempo. É um dia para ir, praticamente, um dia para trabalhar e um dia para voltar. Não é? Eu gostaria de deixar bem claro que nós não devemos pensar exagerado. Nós devemos, Alexandre, pensar com realidade. Eu tenho muito medo quando nós estamos tratando de uma coisa nova, como é o voo para o sertão, e todo mundo já quer falar em Boeing, né? Querem falar em Boeing. A forma de você atrapalhar esse processo, não deixe ninguém falar em grandes aeronaves. Vamos falar somente assim, pequenas aeronaves, se possível, médias aeronaves. Não é? Se alguém quiser conversar sobre Boeing, você pede para ele ficar quieto. Pede para ficar quieto. Uma coisa interessante, é bom que todo mundo se lembre. Agora, há pouco tempo,
nós tivemos contato através do representante nosso da FEComércio, da Câmara de Comércio Exterior, e ele rapidamente, numa visita ao sertão paraibano, ele já está preparando uma viagem à China ou são 11 ou 12 empresários paraibanos do sertão. Quer dizer, o empresário lá já está acostumado a viajar, querendo viajar para a China. E nós não temos um voo de João Pessoa para Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras. Eu gostaria que a aviação regional chegasse rapidamente em todos os municípios da Paraíba. Mas vamos trabalhar, Alexandre, se a gente conseguir o eixo João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras, vamos resolver o... Hein? Olha, eu sei que está na lista. Eu estou dizendo... Não, hein? Não. Primeiro, eu amo Itaporanga. Tá joia? Por exemplo, mas vamos ver o que é possível fazer no primeiro passo. Claro, eu gostaria que tivessem todos. Você imagina você sair de João Pessoa para Itaporanga de carro e você sair para Bonito de Santa Fé também. Então, você vê, vamos tentar segurar isso para que a gente não se perca e não perca também o foco, não é? O que é que eu tenho verificado? A quantidade de empresários. Outra coisa, nós temos empresas do comércio varejista que hoje têm filial em João Pessoa, filial em Campina Grande e filial no Sertão também. Então, muitas das vezes, os empresários me reclamam por causa do tempo que perde até para ir fazer visita às lojas filiais que ele trabalha. São empresas nacionais. Vou dizer mais, eu conheci o Sertão Paraibano no ano de 1969, 70, 71, 72. Conheci. E eu conheço o Sertão Paraibano hoje. É totalmente diferente. Está no momento de que a aviação regional atenda. E tem mais um aspecto. Quando você atende Cajazeiras, Souza, Patos, você está atendendo a Campina Grande e a João Pessoa também, não é? Encerrando minhas palavras, eu tinha uma outra coisa que é bem importante, presidente. Deixa eu ver se eu me lembro, que eu gostaria de falar, não é? Quando a gente se preocupa com passageiros, essa eu vou dizer para o nosso secretário. Os técnicos do Estado da Paraíba, que estão sediados aqui em João Pessoa, eles precisam viajar. Todo dia você vê a quantidade de veículos do Estado indo para o sertão da Paraíba. Também serão transportados pela aviação aérea regional. Não é só o empresário, não, viu? Os técnicos do governo do Estado também vão utilizar. Então, eu tenho certeza que nós temos tudo. O próprio governo do Estado já montou a infraestrutura. Eu penso que agora nós temos que começar a falar na chegada dos aviões para começar a voar. Pode ser aviões pequenos, pode ser um avião pequeno, mas a gente começa a fazer funcionar, são os voos. Obrigado. Eu quero agradecer a doutor Marconi pela brilhante explanação e convido a deputada Paula para fazer uso da tribuna. Passo a palavra aqui para o primeiro secretário, para que ele possa fazer registro. Senhor presidente, registrando aqui a presença das ouvidoras da Assembleia Legislativa, senhora Liliane Tagini e Arlenilde. Oi, bom dia a todos e a todas.
Senhor presidente, parabenizar por essa audiência tão importante. Através do nome do presidente Júnior Araújo, cumprimentar os deputados. E, em nome de doutor Gustavo, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. E dizer o seguinte: depois de 100 anos, ou mais de 100 anos, de Santos Dumont, pai da aviação, nós estamos aqui engateando ainda no Brasil e na Paraíba. E não podemos deixar de também dizer que Cajazeiras, hoje bem representada aqui, Alexandre e todos os cajazeirenses, por um interesse único, que é a aviação. Eu me lembro que em 1965 já havia um teco-teco de Antônio Pão Doce. Era o famoso teco-teco, que já transportava o povo do sertão para Campina Grande e João Pessoa. E hoje, quantos anos depois, Cajazeira, através de empecilhos, que já tem um aeroporto, já por conta de empecilhos de guerra fiscal, de interesses particulares, se sentir prejudicada por não ter hoje um aeroporto com o avião funcionando normalmente. Quando eu não sei quem foi, se foi você que falou, que quantos empresários não vêm a investir em indústria no estado da Paraíba. Como é teu nome? Givanildo. Isso é uma questão que precisa ser discutida na reforma tributária. Enquanto não se aprovar uma reforma tributária justa nesse Brasil, vai continuar assim, porque a guerra fiscal é quem impede que se instale indústrias em municípios menores e que os municípios maiores, os estados, no município menor, nos estados maiores, eles oferecem melhor. E aí o que é que acontece? As empresas deixam de vir investir num estado menor, como é o caso da Paraíba. Nós temos muito exemplo do caso de Pernambuco com Paraíba, que deixou de investir na Paraíba para se investir em Pernambuco. Então, são essas ações que precisam também ser repensadas. Nós sabemos que Cajazeira hoje tem mais de 5 universidades. A educação que é o começo e a base de tudo. Quer dizer, quanto não iria ajudar? Hoje sabemos que tem dono de universidade lá em Cajazeira, que tem aeronave, que tem pequenos aviõezinhos para poder transportá-los de Cajazeira para João Pessoa, porque precisam com urgência vir e voltar, como um empresário, como dizia o doutor Marconi. E aí, não só a educação, mas também nós sabemos que existe, se você tiver hoje o espaço, diminuir a distância, como se dizia antigamente, o avião conseguiu diminuir a distância entre o mundo. Hoje nós também já sabemos que os meios de comunicação também já diminuiu a distância entre as pessoas. Nós vamos saber que é muito importante que se instale na cidade de Cajazeira. Mas vamos fazer um apelo àqueles que estão ainda na briga pelos interesses pessoais. Só para concluir, senhor presidente, vamos fazer com que Cajazeira voe alto, que Cajazeira abrace a Paraíba e que depois saia dos domínios da Paraíba, por que não para outros estados? Juazeiro do Norte melhorou consideravelmente com o seu avião, com o seu aeroporto, que hoje já faz voos para o Rio Grande do Norte, para Paraíba, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília. Então, diminuiu o espaço e a distância entre os brasileiros e, por que não acontecer já isso dentro da Paraíba, também alcançando Brasília, Rio, São Paulo e os grandes estados da Paraíba. Muito obrigada. Parabenizo a deputada Paula pela brilhante fala e convoco o senhor Otton Ferreira da Silva, presidente da CDL de Patos,
para que possa fazer uso da tribuna, e já aqui justificando também, recebi a mensagem do deputado Nabor, que também é membro desta frente parlamentar, que está com um problema de saúde, não pôde comparecer. Senhor presidente, só uma questão, eu passar a palavra para o primeiro secretário para que ele possa fazer um registro. É só para justificar também, que acabou de chegar em mesa aqui, justificativa da deputada Cida Ramos, informando da impossibilidade de comparecer a esta audiência em virtude já de agenda antes. Com a palavra o senhor Otto Ferreira. Agradeço o senhor presidente da Frente Parlamentar de Inquérito, Júnior Araújo. Em nome de doutor Marconi Medeiros, eu saúdo todo a mesa, minhas senhoras, meus senhores. Na verdade, esse é um tema que merece uma grande atenção. Eu estou aqui representando a cidade de Patos, em nome das entidades daquela cidade, a Associação Comercial, em nome de João Batista, Sindicato do Comércio Varejista, Carlos Augusto Pinheiro, que por motivos superiores não puderam aqui estar presente, mas que mandaram nossas solidariedades e que todos torcendo para que esse grande acontecimento surge a partir dessa reunião que está acontecendo aqui. Nós que moramos no sertão, sabemos da dificuldade, de muitos progressos que as cidades têm sofrido através de não ter um transporte rápido para que alavancasse a economia regional. Nós sabemos que a região de Patos, Souza, Cajazeiras, poderia já estar em um patamar bem maior. Mas, infelizmente, através do passo tartaruga dos carros, que não se compara com as aeronaves, estão bem atrasadas. Mas, com certeza, a partir dessa reunião, as autoridades vão entender que isso deverá acontecer. Quanto à questão da viabilidade da demanda, não temos dúvida de que vai ser excelente, porque nós temos, além da grande população que tem o sertão, temos os estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que agregam também essas vizinhanças e que também vão participar desses transportes, né? Então, eu deixo aqui minha solidariedade. As unidades de Patos classistas estão à disposição para qualquer eventualidade, para que comungamos com esse progresso via litoral, sertão litoral. Muito obrigado. Que eu agradeço, doutor Nivaldo, e a cidade de Patos é muito importante dentro de toda essa discussão, por tudo que representa para o nosso sertão. Convido o deputado Lindolfo Pires para o uso da tribuna. Senhor presidente Júnior Araújo, que preside esta frente parlamentar, queria cumprimentar a deputada doutora Paula, que aqui se faz presente, cumprimentar o secretário Gustavo Feliciano, que também comparece aqui na mesa dos trabalhos, cumprimentar o nosso presidente Marconi Medeiros, seja muito bem-vindo, presidente, a esta casa, cumprimentar também nosso conterrâneo, assim posso dizer, Francisco, da Rio Vale, Francisco Medeiros, quem a gente também agradece aqui pela presença, cumprimentar nosso amigo Alexandre Costa, lá da cidade de Cajazeiras. Tenho certeza que é nele que a gente está se espelhando aqui, porque a gente sabe dessa luta de Alexandre, não de hoje, mas de muito tempo. Acho que foi um dos pioneiros em lutar pela interiorização da aviação comercial aqui no nosso estado da Paraíba. Cumprimentar os demais representantes da Casa Militar, Batista, cumprimentar da Aviação Civil, também da agência que aqui se compra presente, e dizer da satisfação em ter a oportunidade de dividir com vocês, né, um tema que é muito interessante para todos nós. À primeira vista, alguém pode até estar pensando, vocês estão defendendo o avião? Avião é para a elite, avião é para quem já tem excesso na sua casa, ou quem já tem alguma coisa. Então, pode até parecer paradoxal. Você está defendendo uma coisa aqui na Assembleia Legislativa que seja para achar, entre aspas, que seja para poucos. Mas é uma grande ilusão essa questão, porque atrás da aviação civil você tem toda uma cadeia de que isso vai ter a oportunidade de facilitar e de fomentar não só o desenvolvimento,
mas a geração de emprego, de que isso tudo vem atrás e é decorrente da aviação, de que certamente a gente vai ter a oportunidade de desbravar novos horizontes. Você tem, a partir de uma chegada de uma aviação civil, e aqui o nosso presidente Marconi Medeiros lembrou, desde a época da VASP, se não fosse o pioneirismo naquela época, como é que ia ter hotel aqui em João Pessoa? É através da aviação que vem o hotel, é através da aviação que vem o restaurante, é através da aviação que vem o táxi, é através da aviação que vai vir a camareira, que vai vir o eletricista, enfim, toda uma gama que depois vai ter a oportunidade de vir ao reboque ou paralelamente a essa atividade da aviação. Então, isso sim é um tema que é inerente a essa casa, é importante para a gente poder desenvolver, e aqui, certamente, a Paraíba pode, e aqui a gente pedia a compreensão tanto de Batista, que representa o coronel Anderson aqui, nesse momento aqui, que também foi um pioneiro, né? Antes, há menos de 8 anos atrás, Gustavo é secretário, sabe disso, a Paraíba acho que só tinha homologado a João Pessoa, Campina Grande e Patos. Hoje, através de um trabalho da Casa Militar, nós temos, se eu não me engano, mais de 6 ou 7 já aeródromos na Paraíba devidamente homologado pela ANAC. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um ganho. E aqui quero alertar que nós votamos aqui, há 15 dias atrás, 10 dias atrás, uma lei oriunda exatamente do Poder Executivo, onde flexibiliza para que proprietários, para que empresários possam também investir nos aeródromos para fazer exatamente aquilo de que hoje falta, que é exatamente a infraestrutura necessária para que possa acontecer esses voos regulares que todos nós queremos. E aqui o nosso apelo, deputado Júnior, é muito forte nessa direção. Primeiro, nós temos que ter o local onde pousar. Nós temos que ter depois o quê? O empresário que acredite. Nós também temos. Então, e nós temos o quê? O público que está dizendo que quer voar de avião. Então, nós temos as 3 coisas importantes e significativas para isso. Se tem o aeroporto, tem um empresário que está dizendo que quer. Então, por que é que nós vamos atrapalhar? Aí o regulamento fica por conta exatamente do mercado, é quem se ajusta a exatamente isso. Então, tem um empresário aqui que já comprou uma Caravan, está lá disponível para poder fazer essa viagem, João Pessoa, Patos, Souza e Cajazeiras, que quer fazer, que quer colocar, e agora estava faltando uma lei, nós temos a lei. Então, agora é sentar todo mundo e dizer, pronto, deixa esse homem trabalhar. Se ele for trabalhar, a gente tem a oportunidade de gerar emprego e renda aqui para o nosso Estado. Então, eu acho, né, de que nós todos aqui, talvez os futuros, a gente vai estar dizendo essa mesma coisa que Marconi disse lá quando foi atrás do Paulo Egídio, lá em São Paulo, em busca de um voo da VASP. Aqui, se a gente deixar de que o empresário trabalhe, nós estamos dizendo aqui, vai ser o pontapé inicial para que a Paraíba possa ter a interiorização e de que a Paraíba possa ter esses voos exatamente regulares e que possa a gente ter a certeza, né, de que uma pessoa pode sair daqui de João Pessoa, ir para Cajazeiras, ir para Souza e Patos e voltar no mesmo dia, ter uma reunião de trabalho e ter a oportunidade de retornar aqui no mesmo dia. Quem é do Sertão aqui, deputada Paula deputado Júnior também do Sertão aqui, se a gente for para Cajazeiras ou para Souza num dia, não volta para isso. Então tem que dormir para no outro dia voltar para cá. A gente podia ir e voltar no mesmo dia, se tivesse a oportunidade de ter voos regulares e até com mais assiduidade, né, aonde a gente quer ir, que a gente às vezes perde, né, condições, perde compromisso no Sertão, por ter compromisso aqui em João Pessoa e por, ao mesmo tempo, ter outro lá no Sertão, que não dá para a oportunidade de você ir 5 horas de carro, mais 5 horas para voltar, mais o tempo que tem que permanecer lá, você vai ter só aí, são mais de 10 horas, 12 horas que você passa só dentro do veículo, ao invés de 1 hora para ir, outra hora para voltar, e passava o dia todo e resolveria todos os problemas. Então, é por isso de que a gente quer lutar, a gente defende essa interiorização e acredita, mais do que nunca, de que a Paraíba tem mercado para isso. E a Paraíba tem empresário de que acredita exatamente de que isso é possível. Então, o que é que nós estamos fazendo? Querendo sentar
aqueles que querem ter a oportunidade de investir com aquele que aceita exatamente o investimento. Então, eu acredito que governo bom é aquele que não, pelo menos, não atrapalha. Deixa o mercado se regulamentar e, a partir daí, você vai ter condições dele mesmo fluir, de certa forma, naturalmente. Então, eu peço aqui a todos nós que a gente possa sair daqui com essa determinação. O que faltava para a Paraíba era a lei para que os empresários possam investir nos aeródromos. Nós já temos a lei. Então, a Casa Militar senta, ou quem de direito, o governo do Estado, senta com o empresário do outro lado. Você quer fazer o quê? Eu quero fazer um hangar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero melhorar alguma coisa, o aeródromo aqui. Quanto é o investimento? É X. Eu já tenho um avião, então bota esse avião para andar dentro e aí fiscalize se ele está dentro de todas as recomendações, que certamente são rígidas, essas determinações da ANAC, e vamos ter certeza de que a gente vai ter muito em breve, aqui no nosso Estado, essa certeza de que a gente vai ter esses investimentos aqui e, como eu disse, depois a gente vai ver os empregos sendo gerados aqui no nosso Estado. Então, eu agradeço, deputado Júnior, estamos ao lado, solidário com essa frente, porque acreditamos mais do que nunca que isso é um fator de emprego e renda para o nosso Estado. Muito obrigado. Muito bem, deputado Lindolfo, eu que agradeço. Vossa Excelência tem muito a contribuir para essa discussão. Inclusive, nós colocamos aqui a frente parlamentar para fazer essa discussão e essa intermediação entre empresários, governo do Estado e a Assembleia, que a gente tem muito a ganhar com a união de forças de todos. Eu faculto a palavra para, caso alguém mais queira fazer uso da palavra, todos os inscritos já falaram. Está escrito? Perdão. Senhor Pedro Severino de Souza, secretário de Meio Ambiente da União dos Trabalhadores. Vossa Excelência tem 5 minutos. Vossa Senhoria. Com certeza. Bom dia a todos e a todas. Sou Pedro Severino, secretário de Meio Ambiente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, Paraíba. Eu, no momento oportuno, saúdo a todos presentes na plenária, na bancada, é o deputado Júnior Araújo, que está presidindo essa instalação parlamentar a de aviação regional. Aqui é uma oportunidade ímpar para mim, para abordar a necessidade justamente, de João Pessoa, sobretudo, que é a capital mais oriental das Américas, ter um aeroporto internacional do porte do Galeão. Com a instalação, a construção do estaleiro em Lucena, que o governador João Azevedo teve ontem em Brasília, com o ministro da Economia, da Estação de Ciência e Tecnologia, com a construção desse estaleiro, certamente vai atrair o turismo. Gustavo Feliciano, você é o secretário do Turismo da Paraíba, sua participação foi brilhante, porque está estimulando o turismo para a Paraíba, sobretudo para Cajazeiras. Cajazeiras, eu digo Cajazeiras, é o entroncamento aéreo do Nordeste, sobretudo Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, aonde, certamente, Cajazeiras vai dar suporte aéreo, não só para o turismo do entroncamento aéreo do Nordeste, que é Cajazeiras. Fica entre Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, e sobretudo, para a gestão da governança da transposição das águas, porque vai facilitar o voo dos tecnocratas, do Ministério da Integração e da ESA, da ANA, para fazer as suas fiscalizações e manutenção desse projeto, do PIS. Então, agradeço a todos a minha participação. Muito obrigado, senhor. Convido o senhor Givanildo Nascimento para que possa
fazer uso da palavra e para que a gente possa encerrar os trabalhos. Eu gostaria só de enfatizar o que o nosso deputado Leopoldo falou aqui, com relação ao que a aviação regional ela agrega. Ela agrega justamente esses empregos que ele mesmo mencionou, mas que um serviço que é bem essencial para o interior, para o sertão do Estado, que eu acredito que não é feito pelo modal aéreo, que é correspondência, correios. Ou seja, muitos municípios eles não são atendidos porque não existe mais o serviço de malotes. Então, essa aviação regional, ela fluindo, como a gente está trabalhando com que ela venha fluir, ela pode também levar para esses municípios esse tipo de serviço. Ou seja, a pessoa que tiver a ideia de ter uma concessão dos Correios em seu município, para poder receber as correspondências, os malotes, com certeza vai ser o desenvolvimento. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é com relação também à qualificação profissional de pilotos. A gente levou para Brasília um projeto onde a gente quer trazer para o Nordeste um polo da aviação civil. O que é isso? É você treinar esse profissional aqui no Nordeste, onde a gente está perdendo muito. Ou seja, os nossos alunos que faz ciências aeronáuticas, que faz aeroclube, muitos estão saindo do Nordeste e estão indo para o Sul. Ou seja, a gente está dando qualificação, a gente está tendo qualificação fora. Por que não ter aqui? A gente tem escolas capacitadas para isso. Outra, o Hub da Azul está aqui. Ou seja, é uma porta de entrada para esses profissionais que estão se qualificando a atender a própria empresa. Entendeu? Outras empresas, como esse táxi aéreo já existe aqui na Paraíba, outros irão fundir também. Então, precisarão de quê? De pilotos. Esses pilotos a gente tem que trazer de fora, onde a gente tem aqui. Ou seja, a gente também tem que atinar para isso. A parte de qualificação e de mão de obra. Ou seja, no Sul, existe campeonatos, falando já na parte de turismo, campeonatos de voo à vela, entendeu? De voo livre. Por que aqui no Nordeste não tem? Onde a ascensão de ventos aqui é mais predominante do que lá. Ou seja, no interior, no sertão, porque não existe esse tipo de evento para fomentar o município, para fomentar o turismo no interior. Ou seja, a gente precisa, tem outras ramificações que a gente precisa trabalhar também na aviação civil, que é com esses eventos. Eu acredito que o Estado, como o capitão mesmo falou, o investimento é alto, mas o Estado ele não tem retorno para isso. Ou seja, precisa de uma gerência, precisa ter uma gestão de aeródromos, onde você também obtenha ganhos com esses aeródromos, para poder manter, para ele manter vivo. Porque não só o Estado arcando é que a coisa vai continuar, não. É como o deputado mesmo falou. Empresários que queiram investir, que queiram fazer investimento nesses aeródromos, são bem-vindos, porque não é fácil você manter um aeródromo. Você vê um aeródromo bonito, como vocês viram aqui na foto, mas muitos não têm o conhecimento do qual é o trabalho para desenvolver aquilo ali, não. Do qual é o trabalho de conscientização das pessoas que moram ao entorno de um sítio aeroportuário. Da conscientização da gestão municipal. Então, é um trabalho realmente muito minucioso, é um trabalho realmente que requer dedicação, entendeu? Onde o plano básico de zona de proteção de aeródromos, ele veio justamente para quê? Para regulamentar esses municípios, para que não haja uma invasão na área de segurança dos aeródromos. Então, é preciso que os municípios respeitem essa área de segurança, para que a aviação também venha fluir, porque não adianta o Estado trabalhar, os empresários trabalhar e as pessoas não terem essa conscientização que não pode invadir essa área. Então, eu deixo aqui a minha palavra com relação à fomentação também da qualificação profissional, entendeu? Que é muito importante, não só para a aviação regional, mas para todos aqueles que queiram seguir a profissão como piloto ou aeronáutica. Muito obrigado. Eu agradeço ao senhor Givanildo, quero fazer o agradecimento aos deputados que aqui passaram na instalação
da Frente Parlamentar de Desenvolvimento da Aviação Regional, o deputado Cabo Gilberto, deputado doutor Érico, deputada doutora Paula, deputado Lindolfo Pires, todos os convidados que aqui estiveram. É apenas o ato inaugural dos nossos trabalhos, e aqui nós vamos fazer todo o levantamento do que foi discutido aqui e construir uma agenda positiva para que a gente possa realmente colocar o Estado da Paraíba, contribuir para colocar a Paraíba na rota dos voos comerciais. Muito bom dia, obrigado, dou por encerrada a sessão.